Esses são os 10 minutos mais rápidos da semana. Coisa boa, né? Nós estarmos aqui na presença de Deus. O Senhor já se fez presente nos louvores. E agora eu tenho certeza que Ele ainda tem uma palavra para nós, né? Queria convidar vocês, aqueles que já estão sentados. Nós fazemos mais uma oração. Pode ficar sentado onde você está aí, fecha os teus olhos. E vamos orar para que o Senhor venha liberar, né, uma palavra para nós nessa noite. Jesus, nós estamos na Tua presença, meu Pai. Senhor, nós Te adoramos, ó Deus, e Te agradecemos por tudo que o Senhor já falou conosco aqui, Pai. Seja nos louvores, ó Pai, nas ministrações que já me antecederam, Pai. Nós Te louvamos por isso, Senhor. E agora, Pai, ainda mais nesse tempo, nós Te pedimos que o Senhor venha falar conosco, Jesus. Que verdadeiramente seja a Tua palavra para nós, Deus, nesse tempo, Pai. A Tua palavra para nos marcar, Jesus. A Tua palavra, Deus amado, para nos direcionar, Senhor. Venha revelar o Teu coração para nós nessa noite, Senhor. Jesus, nós queremos Te ouvir, Jesus. O Senhor é bem-vindo aqui, Pai. O trono é do Senhor, a glória é do Senhor. E nós estamos aqui, Pai, atentos e desejosos de Te ouvir, Jesus. Fala conosco, Senhor. Marca o nosso coração com a Tua voz nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Quem está feliz? Amém, queridos? Glória a Deus. Abra aí a Bíblia ou ligue o seu celular. Eu queria ler um versículo em Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30. A palavra que o Senhor falou no meu coração para compartilhar nesta noite é sobre intercessão. E se eu fosse colocar um tema hoje, eu colocaria intercessores que mudam uma geração. Essa é a palavra que Deus tem queimado em meu coração por esses dias, e eu queria compartilhar ela com vocês. Ezequiel 22:30 diz assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Eu vou ler mais uma vez. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas eu não achei. Deus sempre buscou intercessores. Há uma busca de Deus por intercessores. Interceder é pedir pela causa do outro. Então Deus, aqui a gente vê Ele falando que Ele busca intercessores por um povo que havia de ser julgado. Havia um juízo para esse povo, e Ele buscava intercessores. Então Ele falou: eu busquei intercessores, mas eu não achei. O que é interceder? Qual a diferença, né, entre orar e interceder? Orar, queridos, é nós falarmos com Deus, é nós nos relacionarmos com Deus, é nós agradecermos, né? Existem orações de gratidão, existem orações de quebrantamento, e é na oração que gera intimidade entre nós e Deus. Nós oramos pelas nossas causas, nós apresentamos ao Senhor, nós oramos por muitas coisas. Isso é orar. E o que é interceder? Qual que é a diferença entre orar e interceder? Interceder não é para mim, é para o outro. Seja pela minha família, pelo meu esposo, pelos meus filhos, pela minha igreja, pela minha cidade, pela minha nação. Isso é interceder. É quando eu saio do centro. E é interessante que nós vivemos uma época que muitas das vezes, sem que a gente perceba, nós ficamos muito no centro. E às vezes, quantas vezes eu já não me peguei orando assim? E quem já não se pegou orando assim? Senhor, obrigado por tudo, eu estou precisando. E aí a gente parece que tira, né, uma lista de compras e começa a falar para Jesus: olha, Senhor, faz isso por mim, faz isso por mim. E queridos, não é errado nós apresentarmos as nossas necessidades ao Senhor, porque é Ele que nos socorre.
Mas quando nós falamos em intercessão, nós saímos desse lugar de centro e nós oramos pelo outro. O centro da nossa intercessão é o outro. E me veio à mente Jó, né? Que diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos amigos dele. Então, o milagre alcançou Jó, não quando ele orava por ele. Olha que ele tinha motivo para orar, porque Jó passou ali um vento, perdeu tudo que ele tinha, perdeu seus filhos, perdeu sua família. Mas diz: o Senhor mudou a sorte de Jó quando Jó intercedia pelos seus amigos. Então, muitas vezes o milagre que eu tanto preciso, o socorro que eu tanto espero, virá para a minha vida quando eu estiver intercedendo pelo outro. E nós precisamos ser uma igreja intercessora. E nós temos mais facilidade de orar por nós e pelas nossas causas do que muitas das vezes pelas outras causas. Até porque nós vivemos uma sociedade, a gente corre muito, o tempo parece que é pequeno. E quando a gente vai orar, é tanta coisa que a gente quer falar para Jesus, tanta coisa que a gente quer apresentar a Ele sobre nós. E isso é muito bom, que nós deixamos de interceder. E essa semana, quando eu li esse versículo, eu falei: Deus está buscando, Deus está procurando, os olhos de Deus estão caçando. Aonde que tem intercessor? E aqui está dizendo que Deus procurou um intercessor, alguém que intercedesse pelo povo, para Ele não destruir o povo. Mas Ele não achou. Então isso é interceder, né? Interceder é ser um agente de transformação. Todo grande avivamento, ele é precedido por intercessão. Toda vez que Deus realiza algo extraordinário, numa cidade, num local, numa igreja, numa família, antes disso, alguém orou. Antes disso, alguém intercedeu. Antes de salvação, existe intercessão. Antes de cura, existe intercessão. Antes de libertação, existe intercessão. É nós clamarmos pelo outro. E o Senhor nos desperta para isso. Interessante, queridos, que quando eu lia sobre isso, o que seria essa intercessão, né? Não é estar em um lugar de ordem, mas um lugar de submissão. Eu já ouvi pessoas falar assim: olha, Deus, o Senhor vai fazer isso, faça aquilo, né? Fala que acontece, determina que acontece, manda que acontece, né? Declara que acontece. Parece que a gente chega e dá ordens. Se nós dermos ordem no nosso nome próprio, não vai acontecer nada. Mas eu chegar lá: olha, eu vou ordenar. Não é interceder, não é ordenar. Não é um lugar de ordem, é um lugar de submissão, aonde nós nos submetemos à vontade soberana de Deus. Ele é o Senhor, Ele é quem dá ordem, Ele é quem determina as coisas. Eu me submeto, eu me quebranto, eu busco a vontade dEle na intercessão. Na intercessão, queridos, não é a minha vontade, é a vontade dEle para a minha casa, é a vontade dEle para a minha família, é a vontade dEle na vida dos meus filhos. Eu busco, eu desejo essa vontade dEle. Às vezes, queridos, nós vemos tanta coisa ruim acontecendo na nossa sociedade, na internet então nem se fala, né? Tem coisas que a gente vê e fala: meu Deus, que coisa horrível. E tem uma frase que nunca você vai ouvir da boca de um intercessor. Tem uma frase que nunca um intercessor vai falar. Sabe qual que é essa frase? Eu não tenho nada que possa fazer sobre isso. Não existe essa frase no dicionário, na boca do intercessor. Sabe por quê? Porque quando a gente descobre o segredo da intercessão, nunca mais nós vamos poder dizer que não há nada que a gente possa fazer sobre algo, alguém, porque a gente vai poder interceder. Ainda que aquele cenário que a gente veja seja triste, seja dolorido, seja impossível, a intercessão, queridos, ela pode mover o sobrenatural de Deus. Eu tenho um pai intercessor, então a minha vida foi marcada por um homem que sempre orava pelas pessoas. Eu sempre falo do meu pai quando eu ministro, porque meu pai foi um exemplo de intercessão. E interessante que quando tem intercessor na família, é contagiante. Todo mundo vira intercessor na casa. E se não vira, é porque não aprendeu direito. Sabe por quê, queridos? Porque marca. Algumas vezes eu vi meu pai orando por pessoas que mal ele conhecia. Meu pai sentindo dor por pessoas que mal ele via. Isso é intercessão. Eu me lembro um dia que meu pai chegou em casa
e falou assim: olha, eu já orei por um homem, e ele estava tantos anos na cama, e eu senti tanta dor quando eu vi ele, eu orei por ele, e eu fui embora, e passou um tempo, meu pai, nós éramos da Assembleia de Deus do Belém, meu pai foi lá no batismo, daqui a pouco meu pai chorando lá, sabe meu pai chorando, oi pai, o que aconteceu? Olha quem está batizando, olha lá em cima, aquele homem que estava na cama, não andava mais, o Senhor visitou, o Senhor curou, meu pai passou um tempo sem ver, e a próxima vez que meu pai viu ele estava se batizando nas águas, tinha conhecido Jesus, tinha sido curado. Sabe o que quer dizer? Que às vezes nós vamos interceder e não vamos ver de imediato o resultado. Isso não tem na intercessão, né? Um botão. E às vezes a gente não intercede porque a gente pensa, vai demorar. E se Deus não fizer? E se não acontecer? Nós não somos chamados para produzir resultados, porque a gente não consegue produzir resultados. Nós somos chamados para clamar, para sentir a dor do outro. E isso precisa nos incomodar de tal forma que eu posso sim fazer alguma coisa. Então, se você tem visto algo que tem machucado seu coração, entre os seus familiares, nessa cidade de Guaratinguetá, no Brasil, na política, qualquer coisa que tem feito assim, puxa, está me incomodando, existe algo que a igreja de Jesus pode fazer. O Senhor nos chama para sermos uma igreja intercessora, uma igreja que sente a dor do outro. A sua dor precisa de alguma forma doer em mim, e a minha dor também precisa doer em você, porque nós somos um só corpo, e nós precisamos interceder mais. E Deus assim tem me incomodado com isso. Falei, Deus, me perdoa, porque às vezes eu quero orar por mim, minha casa, minhas coisas, meu jeito, e às vezes nós esquecemos que existem pessoas precisando da nossa intercessão. É buscar a vontade de Deus. Eu não posso ser uma intercessora se eu não oro. Já viu isso, queridos? Qual é o primeiro requisito para alguém interceder pelo outro? Se eu quero que alguém interceda por mim lá para o prefeito, seu Júnior, o que no mínimo essa pessoa precisa? Conhecer ele. Senão como que ela vai interceder de mim para ele se ela nem conhece ele? Não é verdade? Então eu vou buscar alguém, pelo menos que esteja lá perto do gabinete, que seja amigo dele, que caminhe com ele, que saiba o dia bom para fazer um pedido, não é assim? Não é assim? Não precisa de intimidade? Então, para nós sermos intercessor dessa cidade, dessa casa, da nossa família, da nossa nação, nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Nós precisamos ter relacionamento íntimo com Ele. Nós precisamos orar, buscar ao Senhor. Porque como que eu vou interceder pela minha casa, se muitas vezes eu não tenho relacionamento com Jesus? Eu nem sei direito quem Jesus é. Eu nem sei o que Ele tem para esse tempo. Eu nem sei qual é a vontade dEle. Então nós precisamos orar, buscar, ter intimidade. E aí sim, nós vamos nos relacionar com Jesus e vamos começar a interceder. Por que eu começo? Por onde que eu começo? Pela nossa casa, pela nossa família. Maridos, intercedam por suas esposas. Esposas, intercedam pelos seus esposos. Mães e pais, intercedam pelos seus filhos. Igreja, interceda pelos seus pastores. Se coloca na brecha por eles. Se coloca na brecha pela liderança. Se coloca na brecha pela liderança da nossa cidade. O Senhor quer que nós nos tornamos intercessores. O Senhor quer nos levantar. Sabe por quê, queridos? Porque toda vez que o intercessor se levanta, o cenário é mudado. O cenário é mudado. E como Deus, Ele é tão tremendo, e Deus faz algo incrível, que hoje nós temos uma visita aqui, que foi minha parceira de intercessão. E que coisa boa que é você ter um parceiro de intercessão. Ou coisa gostosa que é você ter alguém para mandar um WhatsApp e dizer, tá pegando hoje, ora por mim. Queridos, quantos milagres o Senhor já não fez na nossa vida, porque alguém intercedeu por nós, porque alguém intercedeu pelos nossos filhos. Será que hoje eu estaria aqui se não tivesse alguém para interceder por mim? Será que você estaria?
Qual será que seria a história da nossa geração se o Senhor não levantasse homens e mulheres para se colocar na brecha pela nossa vida? E agora é a nossa vez. Nós precisamos nos levantar como uma igreja intercessora, como uma igreja que sente a dor, como uma igreja que sente amor pelo outro, irmãos. Não dá para nós sermos intercessores se nós não amarmos. O coração precisa queimar. A causa do outro precisa ser a minha causa. E eu gosto de Jó, porque Jó era para estar orando só para ele. Era para estar fazendo campanha para ele. Era para estar, o negócio é aqui agora. E ele orou pelos amigos dele, que talvez estivessem em condições muito mais favoráveis e tranquilas do que a dele. Mas nós falamos aqui, né? E o Senhor mudou a sorte dele, enquanto ele orava pelos seus amigos. Interceder também é um ato de amor. E o maior milagre da intercessão começa em mim. A gente pensa que o maior milagre da intercessão é aquilo que Deus vai fazer aqui fora. Mas o maior milagre da intercessão acontece dentro do coração do intercessor. Porque ele começa a entender a vontade de Deus. Porque ele começa a ficar íntimo de Deus. Porque ele começa a entender os tempos e as estações. E entender que ainda que aquilo que ele ore, os olhos dele não vejam, Deus é soberano e sabe o tempo e as estações para todas as coisas. Ele entende que o controle está na mão de Deus, que o poder é de Deus, e o coração do intercessor encontra paz. Esse é o maior milagre, porque, queridos, nós não podemos mudar as coisas, é o Senhor quem faz, e é no tempo dele, é no jeito dele. Mas nós podemos dobrar o nosso joelho e clamar, e chorar, e buscar, e jejuar, e nos consagrar, e nos aproximar dele, para que ele faça. Mas o resultado não é responsabilidade nossa, né? Então, queridos, quais são, né, as características desse intercessor? E eu fiquei pensando, Deus, qual é a característica que o Senhor quer em nós como uma igreja intercessora? A primeira característica, queridos, que é muito importante, é sensibilidade. Porque as pessoas insensíveis não percebem a dor do outro. Se eu chegar aqui meio com uma dorzinha de estômago, ficar assim, e do meu lado tiver alguém preocupado com outras coisas, talvez nem note que eu esteja. Mas se tiver alguém sensível, alguém prestando atenção em mim, vai dizer, tem alguma coisa aí, abençoada? O que você está balançando? Eu estou com dor de estômago. O intercessor precisa ser sensível à dor do outro. Preciso olhar para minha irmã, olhar para o meu irmão e falar, tem alguma coisa doendo nela. Ela não está normal hoje. Ela é mais alegre, ela é mais risonha. O que está acontecendo? Abraça ela, fala, querido, o que está acontecendo? Sensibilidade. Para nós sermos um intercessor, queridos, nós precisamos amar. Amar. Porque quando nós amamos, a dor do outro dói em mim. Quem é mãe aqui entende perfeitamente o que é isso. Se o filho der meia topada, o dedo da gente dói um mês. Porque tudo que acontece com o filho dói na gente de uma maneira absurda. Por quê? Porque nós amamos a nossa prole. Não é verdade? Já tem aquele negócio, né? Faz comigo, mas não faz com ele. Isso é amor. E ainda que aquele filho esteja numa fase difícil, não esteja merecendo nada, você continua amando ele. Isso é amor. O intercessor precisa amar. Amar vidas que não merecem ser amadas. Amar vidas que não fizeram nada para ser amadas. Porque eu não merecia ser amada e Jesus me amou. Nós não merecíamos ser amados e Jesus nos amou. Não há mérito no amor. O amor é ainda que não mereça, ainda que o outro esteja passando uma situação difícil, porque ele mesmo procurou, né? Aqui está dizendo que o povo merecia o juízo. O povo tinha pecado. O povo não era um povo bonzinho que estava sofrendo sem culpa. Mas ainda assim, os olhos do Senhor procurou alguém para interceder por quem não merecia receber intercessão. Às vezes a gente fala, não vou nem orar, tá desse jeito porque plantou. Quem nunca falou isso, hein? Vou nem orar, olha lá, ó, tá passando também, né, semente. Não, queridos, muitas vezes nós não merecemos. Muitas das vezes nós estamos passando por situações que foram as nossas semeaduras. Mas ainda assim, nós podemos orar. Ainda assim nós podemos interceder e buscar e chorar pela dor do outro. Deus, não manda o teu juízo, Jesus. Tem misericórdia, Jesus. Derrama a tua graça, Jesus.
porque quando a gente ama é assim, né? Às vezes a gente olha e vê, puxa vida, meu filho hoje não está merecendo. Vem almoçar, meu filho. Você está com frio, você está precisando de alguma coisa. É amor, né? Não há merecimento nisso. O intercessor precisa ser quebrantado, sentir a dor pelos outros. O intercessor precisa amar, e o intercessor precisa ser perseverante. Não dá para desistir, né? Por quanto tempo a gente está disposto a interceder por alguém? Por quanto tempo, né, nós, pais, devemos interceder para Deus fazer uma obra extraordinária nos nossos filhos? Por quanto tempo nós devemos interceder por aqueles da nossa família que ainda não conheceram Jesus? Tem pessoas na sua família que ainda não conhecem Jesus? Está aí uma oportunidade para nós nos levantarmos em intercessão. Tem pessoas lá no seu trabalho que ainda não conhecem Jesus, que dá trabalho, que é difícil de lidar. Está aí uma oportunidade para nós nos tornarmos intercessores naquele lugar, para buscar por aquelas vidas. E quando nós vamos para a palavra do Senhor, queridos, nós vemos vários e vários homens e mulheres que se levantaram como intercessor, e a partir deles, Deus mudou uma geração. Deus mudou. Eu coloquei aqui alguns. Abraão intercedeu por Ló e sua família, que estavam em Sodoma e Gomorra. Gênesis 18, 23 até 33. Eu não vou ler, mas diz assim, ó, que Deus falou para Abraão. Abraão, amigo de Deus. Deus chegou e falou: olha, Abraão, eu vou destruir aquela cidade. Deus contou para o amigo dele. Abraão falou: olha, Senhor, se tiver 50 justos lá, ele está intercedendo por uma cidade, né? O Senhor vai destruir mesmo assim? Deus falou: não, se tiver 50 lá, eu não destruo. Mas e se não tiver 50 e tiver 30? O que Deus falou? Não, se tiver 30, eu não vou destruir. E Abraão foi ali dialogando com Deus, mas não tinha só Ló e sua família, né? E aí no final, Abraão falou: mas Ló está lá. E qual é o final da história? Deus levou Ló e sua família. Abraão poderia dizer: mas como é que está aquela cidade? A cidade é pecadora, eles estão fazendo tudo errado. Abraão podia, então eles de fato merecem realmente destruição. Mas não, ele falou: se tiver justos lá, não destrói a cidade. Abraão intercedeu e uma família foi salva. Moisés intercedeu pelo povo. Êxodo 32, de 11 a 14. O povo fez o que era mal diante dos olhos de Deus, e Moisés intercedeu por aquele povo. Vamos ler lá em Êxodo 22, 11, 14. Êxodo 32, 12, 14. Olha, é bem curtinho, ó. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque onde dizer os egípcios, com maus intentos tirou para matá-los no monte e para consumi-los na face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como a estrela do céu, e toda a terra que vos tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança. Então se arrependeu o Senhor do mal que tinha dito que faria ao povo. Que incrível! Moisés intercedeu por um povo que não merecia, que merecia o juízo, e Deus se arrependeu e voltou atrás. O que eu aprendo, queridos? Que ainda que alguém mereça o juízo de Deus, se nós chorarmos por essa vida, o Senhor pode salvar. A história dessa vida pode mudar pelas nossas lágrimas, pelas nossas orações, ainda que aquela pessoa não mereça, como nós também não merecemos. Então nós vemos na Bíblia vários exemplos. Isaque intercedeu por sua esposa. Gênesis 25, 21 diz que Isaque intercedeu pela esposa que não podia gerar, que era estéril, e ela concebeu e teve um filho. Que coisa linda, que cena linda, né? Quando um homem intercede por sua esposa, quando a esposa intercede pelo seu esposo. Queridos, muitas vezes na minha vida eu chamei meu esposo e falei: abençoado, ora por mim.
Às vezes, queridos, a gente precisa tanto de uma oração, e às vezes a gente fica pensando, meu Deus, eu queria tanto aqui um homem de Deus aqui em casa para orar por mim, e o Senhor não manda, e às vezes seu esposo está passeando para lá e para cá. Deus não tem ninguém, uma irmã de fogo, né, do reteté, para orar para mim, colocar a mão na minha cabeça. Eu precisava, Jesus, e não tem ninguém. E seu filho está brincando no corredor. Deus, não tem ninguém para orar por mim, para interceder por mim. E a casa cheia de intercessor, tudo perambulando. Peça para o seu filho, para sua esposa, para seu marido, ora por mim. Sua casa vai ser palco de milagres de Jesus. Porque quem faz o milagre não é o profeta, o homem. Quem faz o milagre é o Senhor. Nós só somos agentes do Senhor quando nós intercedemos. E a história da intercessão na minha geração começou quando meu pai foi curado. Eu era bem criancinha, tinha uns 8 anos, meus irmãos também bem pequenos, e o meu pai tinha sido acometido de uma doença, uma hemorragia, e tinha ficado hospitalizado e nada curava, e ele ainda não conhecia Jesus. A minha mãe já ia para a igreja com a gente, e meu pai não ia. Meu pai era meio durão, assim, eu não, vocês vão lá na igreja dos crentes, eu fico aqui, né? E começou assim. Só que aí ele foi acometido de uma enfermidade, e eu me lembro que uma história que marcou a nossa geração: a intercessão pode mudar uma geração. E eu e meus irmãos pequenininhos brincando ali, daqui a pouco meu pai falou: os crianças, vem cá, ora para o pai, ora aqui para o pai, porque se o Deus dos crentes curar o pai vai virar crente. Aí a gente ficou, uau, porque nosso sonho era o quê? Papai e a mamãe junto para a igreja. A gente queria isso, a gente queria ver os dois, né? Todo mundo para a igreja. Vamos, pai, hoje não. Vamos, pai, hoje não. E aquele dia ele falou para a gente assim: olha, os crianças, vocês orar, e o Deus dos crentes me curar, eu vou ser crente também. E aí a gente colocou, eu e meus irmãos pequenininhos, irmãos, colocamos a mão ali no meu pai, começamos a orar: Jesus, cura o pai, Jesus, cura o pai. Não são grandes palavras, não são palavras bonitas, robustas, é um coração desejoso de ver no outro milagre. Palavra simples de uma criança: Jesus, cura o meu pai. Essa foi a intercessão do dia que mudou uma geração, que transformou um homem que bebia, que tinha vícios, em um grande homem de Deus, intercessor. Porque a intercessão pode mudar uma geração. A intercessão de uma criança pode mudar uma geração. Jesus mudou a geração da minha família, mudou a história do meu pai. Meu pai tinha acho que 9 irmãos, só tem 2 ou 3, e todos morreram de problemas de bebida, cirrose hepáticas. Alguns deles morreram andarilho na rua. Mas Deus mudou a história de um homem através da intercessão, porque o amor de Deus é maravilhoso e alcançou a minha família. E eu me lembro que naquele dia nós fomos ali onde meu pai estava deitado, e nós, crianças, colocamos a mão e falamos: Jesus, cura o pai, Jesus. Jesus, cura o pai, Jesus. Só bastou essa frase, queridos. Meu pai levantou da cama assustado, porque quem não conhece Jesus fica até com medo das coisas extraordinárias que ele pode fazer. Ele foi lá na cozinha e falou assim para minha mãe: mulher, o sangue parou na hora que as crianças oraram. E meu pai começou a chorar. E a partir daquele dia, meu pai falou assim: olha, eu quero ir para a igreja. Que dia que tem culto? Que hora que tem? Era sábado. Minha mãe: amanhã tem escola dominical, domingo de manhã. Aí meu pai chegou, e a gente feliz ali. Uma história que eu nunca mais vou esquecer. A intercessão nos marca, porque Jesus vem quando nós clamamos. E aí meu pai entrou ali na igreja, e era uma garagem pequenininha que tinha Aparecida, bem pequenininha, 10 irmãozinhos ali. Meu pai entrou, sentou ali, meio desajeitado, primeira vez numa igreja, né? Não sabia o que fazia. O pastor começou a dar ali o sermão do dia. Meu pai: pois não, quero aceitar Jesus. Aonde que aperta? Eu quero aceitar Jesus, eu preciso aceitar Jesus, porque Jesus me curou lá em casa. Jesus me curou. Queridos, nunca mais, essa história tem quase 40 anos, essa doença nunca mais voltou. Nós precisamos nos tornar uma igreja intercessora, porque o nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus que cura.
E não são grandes orações de grandes homens. Não, uma criança, uma frase carregada de desejo de que a dor do outro passe, de que o outro seja salvo, de que o outro seja liberto. Nós precisamos ser essa igreja intercessora. E quando meu pai descobriu isso, nunca mais parou. Você falar que está com dor perto dele, ele vai orar para você até você sarar. Se você não sarar, ele vai no outro dia na sua casa de novo. Um intercessor gera outro intercessor. Outro intercessor gera outro intercessor. E isso é uma corrente de bênção, de milagre. E gerações são mudadas, e histórias são mudadas. Querido, se não fosse a misericórdia do Senhor naquele dia, se não fosse talvez a intercessão de crianças que queriam ver o pai salvo, queriam ver o pai curado, talvez meu pai não estivesse mais vivo, talvez o vício tivesse levado ele, e talvez eu não estivesse hoje aqui. Jesus mudou a história da minha família, da minha geração. Vamos interceder, queridos. Talvez você tenha visto um cenário de dor, talvez exista alguém que você olhe e fale, mas está muito perdido, está muito difícil. Interceda todos os dias, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus é um Deus que salva, o nosso Deus é um Deus que cura AIDS, que cura câncer, que levanta paralíticos. Nós precisamos nos tornar uma igreja intercessora e crer que o milagre é por conta de Jesus. Ele é o Senhor de milagres, Ele é o Deus das causas impossíveis. Nós já cantamos aqui, Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus vivo. Estarmos aqui hoje talvez já seja um milagre extraordinário. Cada um sabe a história que já viveu, e talvez muito de nós não estivesse aqui se alguém não tivesse intercedido por nós. Quem intercedeu por você? Quem que se colocou na brecha? Sabe o que é brecha? É um buraco. Quem que se colocou em um lugar de vulnerabilidade, de sofrimento, de lágrima, de quebrantamento? Por você. E por que você tem se colocado na brecha? E por que você tem intercedido? E por que você tem chorado? E quem tem sido os seus alvos de oração? Ou será que os meus alvos de oração são os meus problemas, os meus boletos, a minha casa? Queridos, nós precisamos interceder pela dor do outro. Mas e o nosso problema? E a minha dívida? E a minha encrenca? Ele mudou a situação de Jó, enquanto Jó orava e pelos seus amigos. Enquanto você estiver intercedendo pelo outro, enquanto você estiver sentindo a dor do outro, o Senhor vai estar fazendo o milagre que você precisa. O Senhor vai estar cuidando da sua causa, porque o Senhor é soberano e Ele sabe de todas as coisas. E ninguém carrega óleo na mão sem que a mão fique cheia de óleo. E ninguém carrega a cura sem que a cura não alcance. E ninguém carrega o milagre, ninguém é um agente de milagre sem que o milagre não alcance sua casa, sua família. Naquele dia, eu e meus irmãos somos os agentes de milagre do meu pai. Mas na verdade o maior milagre nos alcançou naquele dia, porque hoje eu e meus irmãos conhecemos Jesus. Então quando nós somos intercessores e carregamos o milagre para uma família, e carregamos o milagre para uma cidade, o milagre também alcança a nossa casa, alcança nós. O maior milagre acontece dentro do intercessor, na vida do intercessor. Paulo intercedeu pela igreja, Efésios 1, 16, 19. Será que nós somos intercessores dessa casa? Será que a casa de filhos conta com as suas orações? Conta com a sua intercessão? Será que nós choramos por este lugar? Será que nós choramos para que as almas venham aqui e se convertam, e que o Senhor mude histórias dentro deste lugar? Paulo intercedeu pela igreja. Jesus intercedeu por nós. Esse eu vou ler, João 17, 20. João 17, 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio de sua palavra. Irmãos, eu fiquei tão feliz quando eu li isso. Olha o que Jesus falou: eu não rogo apenas por esses que estão aqui, mas por aqueles que ainda vão vir para conhecer através da palavra. Sabe o que isso quer dizer? Que a gente nem era nascido e Jesus já intercedia por nós. Por nós hoje, nesse dia, Igreja Casa de Filhos, tantas pessoas que hoje estão na presença do Senhor, em tantas igrejas na nossa cidade, Jesus intercedia também por eles. Jesus foi um exemplo de intercessão, né? Então, esse é o nosso Jesus maravilhoso, né? E quais são os resultados dessa intercessão? Primeiro, eu sou transformado, né? O primeiro milagre acontece em nós.
Vidas são salvas. Intercessão antecede salvação. Milagres acontecem. Isaac orou e a esposa teve filho. O juízo é evitado. Deus deixa de, muitas das vezes, dar à pessoa aquilo que é devido. O juízo é isso, né? Dar a ela aquilo que ela merece. E muda a sentença por conta de um intercessor. Ambientes são transformados. Como que está o ambiente do seu lar? Como que está? Às vezes, irmãos, nosso ambiente está pesado, né? Jesus, o ambiente está pesado. Em casa, no trabalho, né? Na nossa família. Tem época que parece estar pesado. Parece que um fósforo, se riscar, pega fogo. Através da intercessão, aquele ambiente de guerra, de dor, de briga, de confusão, de quebra-pau, pode se transformar em um ambiente de paz. Então, se a sua casa tem vivido um momento que o ambiente não está bom, tem sido um ambiente de briga, ou um ambiente de indiferença, ou um ambiente com enfermidades, ou um ambiente com pecado, se levante naquele lugar como intercessor. Interessante, queridos, que quando a gente fala intercessão, não é o outro, é pra gente. Não é eu dizer, Deus, na minha casa tem todo mundo lá. Não sou eu preciso começar, porque contagia, passa para o outro. Começa um, depois vai ser dois intercedendo, depois três, e quando vê a glória de Deus vai encher aquele lugar. Quando vê aquele lugar que antes talvez era um lugar de frieza, de dor, de confusão, se transforma em um ambiente de paz, de alegria. No nosso trabalho, na nossa empresa, interceda lá. Vai mais cedo, levanta a mão lá e fala, Deus, enche esse lugar da tua presença, salva meus colegas, salva meu chefe, salva meus colaboradores. Vamos nos levantar como intercessores, o Senhor nos chama. E a intercessão, ela antecede os milagres, e nós vamos ver tanta coisa extraordinária, que dá para a gente fazer uma vigília de contar testemunho, porque, queridos, o milagre vem. Quando a igreja se levanta com intercessora, o milagre vem. Vai faltar cadeira, vai faltar espaço. Sabe por quê? Porque Deus quer fazer. Mas muitas das vezes nós estamos tão ocupados com os nossos próprios problemas que nós não intercedemos mais. Nós fazemos breves orações rápidas para passar para Jesus qual é a nossa lista de compra do mês. Jesus, hoje é isso, obrigado, amém. Perdão também. É muito mais que isso. Então, entre na presença de Deus, comece adorando, comece cantando, comece agradecendo, de repente comece intercedendo. Se você não tem boa memória como eu, por que eu carrego papel para todo lado que eu não tenho boa memória? Anota. Quando alguém falar para você, olha, estou passando por isso, você fala, tá bom, vou orar por você. Às vezes ora nada, mas não é nem maldade, é que esquece mesmo. Anota. Você falar para mim, pedir oração para mim, eu falo que vou orar para você, e eu não anotar, você manda um zap depois, você anotou? Porque senão eu não vou orar, porque esquece, anota. Aí fala, Jesus, está aqui, Jesus, está aqui, Senhor, olha o que a tua filha tem passado. Jesus, eu estou aqui na minha casa, com a comidinha boa, tranquilinho, mas olha, meu irmão está passando dívida, problema, Senhor, meu casamento está uma bênção, mas o meu irmão não está. Jesus, tem misericórdia, socorre ele, e ainda que o meu também não esteja um momento de calmaria, de bênção, eu ainda tenho que interceder, porque o milagre me alcança também quando eu intercedo. Nós precisamos interceder. Glória a Deus por isso. E há um grande desafio. Nós lemos aqui que os olhos do Senhor buscam aqueles que se colocam na brecha. Se o Senhor olhar hoje aqui, será que Ele encontra intercessores neste lugar? Será que Ele vai dizer, eu achei homens intercedendo por suas mulheres, achei mães intercedendo pelos seus filhos, eu achei uma igreja que intercede pela sua liderança, que intercede pelos ministros, eu achei uma igreja que está intercedendo pela cidade de Guaratinguetá, eu achei uma igreja que está intercedendo pelo Brasil, será que nessa noite o Senhor nos acha? Ou o Senhor vai dizer assim, procurei e não achei. Procurei, estavam todos ocupados com seus próprios problemas e não intercediam mais. Qual será a resposta do Senhor? Eu queria te convidar para ficar em pé nesse momento, queridos. Não dá para a gente falar de intercessão sem colocar em prática, ainda que um pouquinho, nesse lugar.
E eu queria, queridos, convidar você, em alguns breves minutos, a nós intercedermos juntos aqui. A palavra do Senhor diz que a intercessão, a oração de um justo tem muito efeito. Olha que tanto de justo, olha que batalhão de justo num lugar só. Vamos aproveitar essa oportunidade. E eu queria te desafiar, queridos, a, se você não é ainda, se tornar um intercessor, começar a interceder. E como que eu faço para ser um intercessor? O que tem que falar? Eu já vi milagre dizendo: Jesus cura meu pai. Se você consegue falar algo parecido, você pode ser a boca de Deus. Os intercessores são agentes do céu, que muitas das vezes não são vistos, mas através da vida deles, gerações são impactadas, pessoas são alcançadas, ambientes são mudados, cidades são alcançadas, e nós precisamos interceder. Então, eu queria convidar você nessa noite para nós intercedermos. Vamos tirar uns breves minutos aqui e vamos interceder. Comece intercedendo pela sua casa. Sua casa precisa de você intercedendo por ela. Interceda também pelo seu trabalho. Eu queria também te desafiar a interceder por esta igreja que o Senhor tem nos colocado. Nós precisamos ser intercessores dessa igreja, para que o Senhor aqui salve, aqui restaure, envie vidas para este lugar. Eu queria também desafiar você a interceder por Guaratinguetá, dizendo: Jesus, nos dá Guaratinguetá, salva essa cidade, Jesus, transforma essa cidade, Jesus. E eu queria desafiar você também a interceder pelo nosso país. Nós somos os intercessores que o Senhor quer levantar, e todos nós, desde o mais novinho, que já sabe falar, até o mais ancião, tem tudo que um homem e uma mulher precisa para ser intercessor. Vamos interceder nesse tempo. Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, Pai. Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor é um Deus vivo, poderoso para fazer milagres, e porque um dia o Senhor nos alcançou, Pai. Jesus, muito obrigado, Senhor. Pai, nesta hora nós queremos, como igreja, levantar uma intercessão neste lugar, Jesus. Senhor, nós queremos colocar as nossas famílias nas tuas mãos, Pai. Meu Deus, declarar que os nossos filhos serão salvos, declarar salvação na vida dos nossos filhos, declarar libertação, Senhor Jesus, sobre os nossos familiares, sobre, Senhor Jesus, as nossas casas, ó Deus. Que a salvação alcance, Pai, as famílias deste lugar. Jesus, se entre nós existem pessoas que a sua família toda não foi alcançada, Pai, nós levantamos como uma igreja e intercedemos nesta noite para que cada um seja alcançado, que o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo possa convencê-los, e que haja um tempo de salvação nas famílias, Senhor, que haja um tempo de libertação, Pai. Jesus, se entre nós, Pai, existem casais que têm enfrentado crise em seus casamentos, Pai, a tua igreja nesta noite começa a interceder por esses casais. Jesus, que o Senhor traga reconciliação. Jesus, que o Senhor traga um vinho novo sobre esses casais. Meu Deus, que o Senhor traga perdão, que haja um tempo de avivamento, e que esse avivamento comece nas nossas casas, nas nossas famílias, na vida dos nossos filhos, Pai. Nós nos levantamos como uma igreja intercessora, Jesus. Nós não calaremos, Pai. E quando nós tivermos o fôlego de vida, nós vamos clamar, nós vamos te buscar pelas nossas casas, nós vamos declarar uma geração cheia do Espírito Santo, Pai. Que o Senhor ocupe o trono nas nossas casas. Meu Deus, que a marca da nossa geração seja a tua presença. Que a marca da nossa geração seja a tua presença, Pai. Senhor, nós intercedemos por essa igreja, Jesus. Nós intercedemos por cada um que aqui está, Senhor, por cada família aqui representada, Jesus. Senhor, nós declaramos salvação neste lugar, nós declaramos milagres neste lugar, Pai. Nós buscamos, Pai, nós pedimos a tua misericórdia sobre nós, Senhor. Que haja cura neste lugar, Jesus. Que haja cura, Jesus. Que o Senhor venha curar os enfermos aqui, Senhor. Venha restaurar, venha libertar os oprimidos, Jesus. Senhor, nós intercedemos, Pai, pela nossa cidade de Guaratinguetá, Jesus. Tem misericórdia, volta os teus olhos para nós, Pai. Abençoa a nossa cidade, abençoa o nosso país, Senhor. Venha sobre nós com a tua misericórdia. Traz sobre nós um tempo de salvação, um tempo de santificação, Jesus. Perdoa os nossos pecados como nação. Perdoa os nossos pecados, Jesus.
E tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós somos precisados do Senhor. Nós não estaríamos aqui se não fosse a tua misericórdia, se não fosse o teu amor, Jesus, ter nos alcançado. E que neste lugar o Senhor encontre homens e mulheres que se coloquem na brecha, homens e mulheres corajosos, que sintam a dor do outro, que sintam a dor, Senhor, daquele que está morrendo, que sintam a dor daquele que está perdido, Jesus. Levanta agentes de transformação neste lugar, nesta casa, Senhor. Agente de transformações, Pai. E aonde nós passarmos, que o Senhor venha alcançar as vidas, que os cenários sejam mudados, que os ambientes sejam transformados, que aonde cada um dos teus filhos pisar, Senhor, o cenário seja mudado com a tua presença, com a tua glória, Jesus. Levanta intercessores,